Imagine você vivendo em um mundo onde a violência domina as ruas, onde líderes abusam do poder e a maldade parece vencer a cada dia. Essa era a realidade de Abacuque. Ele não era um profeta que recebia ordens em silêncio. Ele era um homem inconformado, alguém que viu o sofrimento do seu povo e, com ousadia, levantou a voz para questionar o próprio Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Sua pergunta ecoa até hoje, porque todos nós, em algum momento, já olhamos para o caos e nos perguntamos: Deus, onde está a tua justiça? Abacuque viu a decadência de Judá. A corrupção era escancarada, os pobres eram oprimidos, a violência era comum e a lei parecia impotente. Diante disso, ele não suportou mais calar. Ele fez o que poucos têm coragem de fazer. Não fingiu entender, não se contentou com explicações rasas. Ele foi honesto com Deus. Isso já nos ensina algo profundo. Fé verdadeira não é uma fé que ignora as dúvidas. Pelo contrário, fé verdadeira inclui a coragem de apresentar essas dúvidas diante de Deus. A resposta que Abacuque recebeu foi surpreendente e, num primeiro momento, perturbadora. Deus revelou que iria agir, mas de um jeito que Abacuque não esperava. Ele usaria os caldeus, um povo ainda mais cruel e violento, para corrigir Judá. Imagine o choque. Abacuque clamava por justiça e Deus dizia que a resposta seria permitir que uma nação ainda mais perversa trouxesse julgamento. Isso nos confronta com uma verdade desconfortável. Nem sempre a ação de Deus parece justa aos nossos olhos. Nem sempre o caminho para a restauração é suave ou imediato. Às vezes envolve ainda mais turbulência. Abacuque, abalado, não se conformou. Ele questionou novamente, desta vez de forma ainda mais profunda. Como um Deus santo poderia usar instrumentos tão impuros para realizar a sua vontade? E é nesse momento que acontece algo extraordinário. Deus não oferece uma explicação detalhada para cada ação. Em vez disso, ele entrega a Abacuque uma visão que seria a base de toda a mensagem. O justo viverá pela fé. Não se tratava de entender todos os passos, mas de confiar em Deus, apesar da confusão e da dor. Essa resposta de Deus não era um simples aceite e pronto. Era um convite à maturidade espiritual. Era como se Deus dissesse: eu vejo o que você não vê. Estou agindo mesmo quando parece que estou em silêncio. Confie em mim. Abacuque entendeu que o caminho do justo não é baseado nas circunstâncias visíveis, mas em uma confiança que se sustenta mesmo no meio da tempestade. Essa fé não é passiva, é uma fé que se mantém firme, que não se dobra diante do medo, que escolhe esperar mesmo quando tudo parece perdido. E algo lindo acontece na sequência. Depois de toda essa luta interior, depois de colocar suas dores e receber as respostas que desconcertam, Abacuque se transforma. Ele compõe uma oração que é, na verdade, uma canção de entrega. Ele declara que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o alimento falte, ele se alegrará em Deus. Ele entendeu que a fonte da sua esperança não estava nas circunstâncias, mas no próprio caráter de Deus. O cântico de Abacuque é um dos atos de fé mais poderosos da história. Não é uma fé baseada em vitórias visíveis, mas em uma relação de confiança construída no silêncio, na dor, na espera. É uma fé que escolhe celebrar a fidelidade de Deus, mesmo quando o mundo inteiro parece desmoronar. Abacuque aprendeu que a justiça de Deus é certeira, ainda que muitas vezes venha de forma misteriosa. E mais, ele nos ensinou que questionar não é sinal de fraqueza espiritual, mas parte do caminho para uma fé mais profunda. Abacuque nos mostra que Deus não rejeita nossos questionamentos sinceros. Ele acolhe nossa dor e nos chama para confiar nele em meio às incertezas.
Ele nos chama a viver pela fé, não uma fé cega, mas uma fé que enxerga além das circunstâncias. Uma fé que nos dá força para atravessar desertos sem perder a esperança. Se essa história falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ser lembrado de que não está errado em questionar. Deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé e, nos comentários, me conta, você já teve um momento de dúvida em que precisou aprender a confiar de verdade? Eu quero saber a sua história.